Olá pessoal, meu nome é Letícia e eu vou falar sobre como a nossa squad se organizou para resolver o desafio modelos de classificação. Então a nossa organização ficou que a Cristiane, a Michelle e a Raíssa seriam responsáveis pela entrega dos exercícios, mas sempre todas nós nos comprometemos em fazer, até mesmo porque é um interesse nosso, né, de poder praticar, ter a oportunidade de praticar e aprender mais. As gravações ficaram por conta da Adriele e da Gabriela com a parte lógica, e eu fiquei com essa parte, né, de explicar como nos organizamos e apontar as dificuldades e facilidades encontradas nesse desafio. E a edição e a entrega foram realizadas, né, serão realizadas pela Janaína. Olá, meu nome é Adriele e eu vou explicar um pouco sobre a nossa lógica dos desafios. Bom, aqui a gente construiu um modelo de regressão logística para classificar se o indivíduo sofre de doença cardíaca ou não. Só para recapitular, essa é a carinha do nosso data frame. É uma tabela com 14 observações e 270 linhas, onde a target é a nossa variável alvo, onde 1 significa que o paciente sofre de doença cardíaca e 0 que não. Bom, primeiro a gente vai separar a variável independente da dependente e depois dividir os dados em conjuntos de treinamento e teste. Ok. Aqui é a nossa base de teste. Essa é a cara que fica o x-teste e o y-teste. Vamos para frente. Aqui criamos um modelo logístico com logística e regression. E o que a gente fez agora? A gente criou a predição com o y. A gente usou o objeto criado ali no slide anterior e usamos a função predict. Essa é a cara do YPrед. Perceba, são vários zeros e 1. Isso significa 0 significa que a classe é falsa e 1 significa que a classe é verdadeira. A gente vai entender isso melhor para frente. Aproveitando que a gente fez a predição, a gente vai fazer também agora a probabilidade. E a gente vai aproveitar e vai dar uma olhada como que fica lá naquele data frame do x-teste. E ficou assim. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem duas novas colunas, uma que é a previsão do modelo e a outra que é a probabilidade do indivíduo ser cardíaco. Então, olhando a primeira linha, a previsão 0 e a probabilidade é de 3%. Faz sentido. Agora, se a gente olhar lá na quarta linha da imagem, deu 1, enquanto na probabilidade deu 91%. Novamente, faz sentido. Bom, agora a gente vai tentar entender melhor as observações explicativas. Então, a gente vai calcular os coeficientes para entender quais características têm maior importância na nossa regressão. O que a gente tem aqui? É o cálculo dos coeficientes e nós temos o top 10 de maior importância. Então, aqui, o que a gente consegue entender? É que, em primeiro lugar, se você é homem ou mulher, isso vai explicar melhor a regressão logística e entender se a previsão do modelo vai dar 1 ou vai dar 0, se você é cardíaco ou não, no caso do indivíduo. Em segundo, é o número de vasos principais. Então, são observações que corroboram com o treino desse modelo. Ok. Agora a gente vai para o exercício 3. Aqui a gente vai analisar os resultados da regressão logística que a gente já fez e plotar uma matriz de confusão final. Pois bem,
O que a gente tem aqui é a avaliação do modelo. Então, a gente vai usar métricas como o Classification Report, a acurácia, o Recall Score, para entender se o nosso modelo é confiável. Aqui são os resultados. A gente conseguiu plotar um relatório de classificação e um pouco mais abaixo o que a gente tem é o seguinte: uma acurácia de acima de 80%, um recall de 92% e uma precisão de acima de 80%. O que isso nos diz? Isso diz que o modelo que a gente fez, a nossa regressão logística, até agora, diz que a gente consegue usar para descrever e prever o nosso problema. Bom, agora a gente vai dar uma olhada na matriz de confusão. Ela ficou assim, ficou esse quadrante, onde aqui é o real, aqui a esquerda, e embaixo é o predito. Bom, vamos lá, vamos interpretar isso. Primeiro, o modelo previu corretamente que 25 pessoas não têm doença cardíaca. Agora, por outro lado, o modelo previu incorretamente que 5 pessoas têm a doença cardíaca. Agora, indo para baixo, o modelo previu incorretamente que 2 pessoas não têm doença cardíaca. E por último, o modelo previu corretamente que 22 pessoas têm doença cardíaca. Bom, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas métricas elas sugerem que o modelo é confiável para detectar se o indivíduo sofre ou não de doença cardíaca. Então, a nossa base de dados ela é suficiente para a gente montar uma regressão logística e resolver o nosso problema, identificar se a pessoa é cardíaca ou não. Obrigada. Boa noite, eu sou a Gabriela Duarte e eu vou apresentar o exercício 1 do modelo de classificação da Squad Dorothy Val. Primeiro, alguns contextos do data frame. Ele contém idade, sexo, sendo que sexo é um para masculino e 0 para feminino. Tipos de dores. Ele tem de 0 a 4. Tem 4 tipos de dores, que é atípica, ansinosa e assintomática. E esses são basicamente o básico dessa tabela. Primeiro a gente começa com os preparativos, que é importar as bibliotecas e depois importar o data frame. E esse é o exercício 1. Entenda e faça uma análise esporádica dos dados, observando as principais variáveis e a sua relação com a target. Primeiro, a gente foi ver a informação, para ver quais são as variáveis dos dados. Então, vemos que a maioria são inteiros, só um que é fonte. Depois, vemos o data frame mesmo, para ver as colunas, como ele se ele está certinho. E depois a descrição, que é mostrar ele em números, Depois a gente vê corta. Depois a gente vai ver a descrição, que é ele em números de binários. Depois a gente vai ver os dados que estão faltando, que separamos por nulos por colunas, DF, SNU, que ele vê o número de nulos, e depois o total, que é o sum. E vemos que as colunas elas não têm nenhum nulo, elas estão todas zeradas. Depois a gente vai ver a distribuição da variável, target, visualização da variável para entendimento da frequência de pacientes com ou sem doenças cardíacas. A gente começa com um gráfico comum,
e a gente pede para ele separar só as doenças cardíacas com as doenças. Corta. E a gente começa separando. Corta. Aqui a gente está vendo a distribuição da variável target. Aqui a gente vai ver um gráfico para a gente separar com as pessoas com doenças cardíacas e as pessoas sem doenças cardíacas. Vemos que as pessoas sem doenças cardíacas passam até dos 140. E as com doenças cardíacas, elas estão entre os 120, 100, então deve ser uns 110 por aí. Depois a gente separa essas variáveis na target e vê os valores dela como binários. E com essas informações a gente vê que 50% dos pacientes desse dataset possuem doenças cardíacas, pelos números aqui. Agora, analisando as variáveis independentes em comparação com a variável target. A gente começa com um box plot, que a gente vai ver no idade, tamanho do coração. Corta. Agora a gente vai ver a análise das outras variáveis independentes com comparação a target. E a gente vai pegar as outras colunas, como idade, velhice, do coração, essas coisas, e a gente vai comparar com as variáveis da tangente. E a gente vê também que cada coisa, tipo idade, influencia com doenças, acima de 50 anos, 60, você já pode ter, já vem com doença cardíaca, outros fatores que podem influenciar também, mas não tanto. E o histograma, para entender da distribuição das variáveis contínuas do conjunto de dados. Aqui a gente faz a variável normal, sem doença, com as tabelas e pondo as corta. E a gente vai ver aqui os histogramas, para entender mais da distribuição das variáveis contínuas do conjunto de dados. Com as tabelas, e aqui a gente põe a legenda. Com doença, a gente faz chama o histograma certinho, e a gente vê mais ou menos as sequências deles com cada doença, cada coluna. Vendo qual é a frequência, tipo, idade, é bem frequente sem doença, com a idade, tipo, com 60 anos já começa doença de coração, então. Corta. Então, como aqui a gente vê a frequência da idade, né? Que com 60 anos já começa a doença do coração, e quando menor a idade é menos provável tenha doenças. A maior frequência de pacientes com doença de 50 e 60 anos, pessoas com doenças cardíacas tendem a ter uma frequência cardíaca máxima alcançada, maior do que pessoas que não têm a doença. A maior frequência da pacientes com pressão arterial dentro de 120 por 140, seja para indivíduos com sem doença, colesterol, apresenta um pico bastante significativo entre 200 ml e 300 para pessoas com problemas cardíacos.
Quarta. Agora temos a análise categórica. Através desse gráfico de barra para cada variável independente categórica do dataset. E a gente põe aqui, definindo todas as categorias, para ver o falso, verdadeiro, nulo. Por exemplo, existem padrões ou tendências claras em relação corta, corta. Corta. Começa daqui. Análise categórica, que a gente vai ver todas as variáveis para ver se elas são falsas ou verdadeiras no dataset. Definindo os rótulos para legenda, nós aqui para x e os valores. E vai ter todas esses gráficos e a gente corta. E a gente chegou na seguinte conclusão: existem padrões ou tendências claras em relação a doenças cardíacas, através da visualização do gráfico da barras relacionadas às variáveis target e sexo. É possível ver que pacientes sem a doença cardíaca são, na maioria, mulheres. Pacientes com doença cardíaca são, na maioria, homens, ou seja, de acordo com dados desse dataset, pacientes do sexo masculino estão mais sujeitos à doença. E a correlação, que a gente vai ver qual é a correlação que tem, tipo, idade com colesterol ou idade com doença cardíaca. Aí tem esses números, tem as porcentagens que podem ou não ocorrer e as porcentagens de 100%. Então, a gente chegou que a correlação positiva, à medida que uma variável aumenta, a outra também tende a aumentar. Entre as variáveis target e tal. Não há nenhuma correlação negativa. À medida que uma variável aumenta, a outra tende a diminuir, forte como a variável target. A correlação positiva moderada entre as variáveis, C ou de piques e variáveis, de ter mais correlações são fracas. As correlações negativas moderadas, o destaque vai para Talag e Target. Demais correlações são fracas. Bom, as facilidades e dificuldades encontradas durante o desafio, né? Eu acredito que as dificuldades elas estão diminuindo, né? No começo ali a gente não se conhecia muito bem, a gente não se conhecia, acho que talvez a gente estava começando ali tentar encaixar, né, esse novo treinamento nas nossas vidas também. Então essas dificuldades elas foram sendo mitigadas à medida que o curso foi acontecendo. Então eu não sei, eu acredito que as dificuldades hoje em dia sejam mais técnicas, né? Porque estamos chegando em temas complexos, em que a solução, né, exige uma base consolidada, então eu acredito que as dificuldades elas sejam mais nesse sentido. E as facilidades elas vêm, né, desse tempo, né, que à medida de que o Botcamp tem acontecido, nós vamos nos conhecendo melhor, né? E a gente tem se conhecido também melhor, entendendo as nossas limitações, as limitações umas das outras. É, e, e é isso, né? À medida que a gente vai treinando também, ali consolidando as bases, consolidando os conhecimentos, vai ficando mais fácil também, né? Então eu acredito que seja isso. Muito obrigada.